A turma do bate-bola. E a turma do bate-bola hoje, geralmente a gente começa com o Atlético, com o Cruzeiro, uma informação do América, mas hoje começamos lá no Rio de Janeiro, porque a seleção brasileira tem novo treinador, todos já sabíamos, Dorival Júnior assume de vez e não de maneira interina, como foi o Fernando Diniz, e foi apresentado hoje à tarde. O Wellington Campos traz tudo pra gente. Falou, Wellington. Pois é, Léo, foi bastante concorrida a entrevista coletiva de Dorival Júnior e falou bastante, deixou bem claro que não é a seleção do Dorival Júnior, é a seleção do povo. É uma camisa pesada e cada atleta tem que dar um pouco mais de si para valorizar a camisa brasileira. E deu como exemplo disso Zagallo, que enquanto esteve na seleção brasileira, fez o povo amar a nossa seleção. Segundo ele, não recebeu um convite, mas sim um chamado para dirigir a nossa seleção. Reconquistar o torcedor brasileiro é a sua grande meta nesse exato momento, readquirir a confiança do nosso torcedor. Ele sabe que terá dificuldades para convocar para alguns setores, por exemplo, as laterais. E também, acrescento eu, para o ataque. A comissão técnica dele terá o Lucas Silvestre, que é filho, o Pedro Sotero, também seu auxiliar, e o Celso Rezende, que é seu preparador físico. Ainda falta o coordenador técnico. Isso aí quem vai escolher é o presidente Edinaldo Rodrigues. E Dorival Júnior já convocará no início de março para os jogos do final do mês 3 do ano. No dia 23 com a Inglaterra, em Londres. No dia 26 com a Espanha, em Madrid. E o primeiro jogo amistoso preparatório para a Copa América já está programado para o dia 8, lá nos Estados Unidos, diante da seleção mexicana. Tem tudo aqui na Itatiaia, no site itatiaia.com.br e também nos nossos programas esportivos sobre a chegada do novo treinador do Brasil. Hein, Léo? Valeu, Wellington. Edu Panzi, acompanhei você também, acompanhamos, né? Atentamente a entrevista coletiva do Dorival Júnior hoje mais cedo. Acho que é um sopro de esperança na seleção brasileira, pela forma com que o Dorival trata nessa chegada. Falou bastante sobre respeito à seleção brasileira, sobre o amor do torcedor pela seleção brasileira, que precisa ser resgatado, e ele sabe que isso só se resgata dentro do campo. Agora, falou inclusive sobre Neymar, que não tem nenhum problema com o Neymar. Falou que o Neymar é, inclusive, que o Neymar é um dos 3 melhores jogadores do planeta. Eu discordo frontalmente dele, quero saber a sua opinião. E agora o mais importante que disse Dorival Júnior hoje, ele falou que é preciso ter uma mudança de postura na seleção brasileira. E é preciso ter uma mudança de postura na CBF, na seleção brasileira e nos jogadores da seleção brasileira. Porque isso vai acarretar uma mudança de postura até da torcida. Porque uma seleção que joga bem, que passa confiança, que encanta, ela resgata o sentimento do torcedor. Jogando mal, com torcedores, com jogadores alheios ao que está acontecendo, com uma bagunça na CBF, fica difícil pedir para a torcida voltar, Dorival. O que mais chamou a atenção na coletiva, Edu? Léo, assim, eu torço mais do que acredito, sabe? Entendo. Torço muito para que o Dorival dê certo, para que as coisas se ajeitem na seleção brasileira, porque acreditar tá difícil, né? A gente não sabe qual que é o dia de amanhã na CBF. O Dorival não sabe qual é o dia de amanhã na Confederação Brasileira de Futebol. E quando ele fala de mudança de postura dos atletas, eu concordo muito com ele. A gente falava sobre isso aqui, né, essa semana, que eu acho que o problema da seleção está muito mais no jogador do que no treinador. O treinador brasileiro, o ápice da carreira dele é a seleção brasileira. O Dorival deve estar nas nuvens. O Renato Gaúcho deve ter sentido de esperança. O Diniz... Ficado pé da vida. Deve ter ficado pé da vida. O Diniz ficou pé da vida, porque estava realizando um sonho. Aliás, o Dorival vai ter o que o Diniz não teve, né? Amistoso. Amistoso bom, chance de errar, de consertar. O Diniz não teve chance nem disso, né? E quando eu falo que eu torço mais do que acredito, porque... Você lembra quando o Diniz foi para a seleção, o que os jogadores falaram? Todo mundo adorou, Sim. Diniz é isso, Diniz é aquilo. E olha o que foi a seleção dentro de campo, né? Não virou. E depois a bagunça fora de campo. Mas você não acha que o Dorival... Ele foi até perguntado sobre isso. Meu amigo Fábio Jupa fez essa pergunta lá. Que ele é tido e havido como um treinador que faz um feijão com arroz. Mas que faz um feijão com arroz bem feito. Ele ainda brincou, falou,
eu faço um bem temperado, então, porque todo lugar que eu fui fui me adaptando. Eu não sou só de um esquema. E ele conquistou resultados, conquistou títulos. Eu acho que para a seleção brasileira, e tô falando taticamente, um Dorival Júnior é mais fácil de dar certo do que o Diniz. Porque o Diniz precisa de tempo, de treinamento. Ele tem um estilo de jogo peculiar, né? Ele tem que ter mais treinamento. Eu acho que o Dorival tem mais capacidade de, olha, com poucos treinos vão ajeitar aqui. Ora, se os jogadores não comprarem ideia, se os caras não tiverem afim, se não se sentirem responsáveis e outra, se não tiverem prazer de jogar pela seleção brasileira de novo, nada anda. Eu acho que é aí que é o ponto. Comprar a ideia do Dorival, eles vão. Dorival é um cara de grupo, treinador que o tipo de treinador que o jogador gosta. O problema é o jogador brasileiro ter tesão para vestir a camisa da seleção brasileira, né? Não achar um estorvo, parar a Premier League, deixar de vestir a camisa do Real Madrid, atravessar o Atlântico para jogar com uma Colômbia, um Equador. E boa parte me passa essa impressão de achar um grande peso, um saco jogar com a camisa da seleção brasileira. Mas eu torço muito para que dê certo, concordo com você. O Dorival tem um jeito de trabalhar que eu acho que ele consegue desenvolver melhor o trabalho com menos tempo. Foi assim em algumas passagens. Aqui em Belo Horizonte ele teve 2. Com o Cruzeiro foi assim. Pouco tempo ele conseguiu ajeitar o time, fez um ótimo trabalho com o Cruzeiro. No Atlético a mesma coisa, veio para salvar o Atlético de um rebaixamento, conseguiu com pouco tempo. No Flamengo, com pouco tempo, ajeitou o time e ganhou, e foi vencedor. E o São Paulo, idem. Com pouco tempo, arrumou a casa no São Paulo e ganhou uma Copa do Brasil. E ele vai ter pouco tempo com a seleção brasileira para trabalhar, sempre que a seleção se apresentar. Mas vai ter alguns amistosos grandes e importantes na Inglaterra e Espanha. Quantas vezes o Tite não quis jogar e não conseguiu? E o México também, que foi confirmado hoje. Mais o México. Uma boa seleção. Não é europeia, mas é outra escola e é um time que sempre incomoda a seleção brasileira. Então ele vai ter tempo, tomara que deem a ele tempo de acertar também quando errar. Eu tô na torcida. Quem sabe ali na frente eu passe a acreditar também. Quem sabe?